Para iniciar este primeiro vídeo do canal, nesse formato, que eu espero sinceramente que vocês possam gostar, resolvi trazer para vocês este título aqui. O Andar do Bêbado, como o acaso determina nossas vidas. E como que eu vou fazer este vídeo, trazendo, né, o que o livro, pelo menos o que eu entendi, né, dessa leitura. Vou intercalar, então, com algumas coisas do livro, né, que eu acredito, assim, que sejam bem relevantes, até não pretendo modificar, né, algumas palavras, até porque me parece bastante importante manter esta questão na íntegra, né, de como o autor escreveu, de como ele pensou na hora que estava escrevendo, né. E, paralelo a isso, também tem aqui as minhas anotações, que eu vou estar intercalando, então, para a gente poder ir conversando. Olha, primeiramente, eu quero dizer que existe uma tendência perigosa de nós acharmos que temos controle sobre a nossa própria vida, né? E a leitura, O Andar do Bêbado, ele vem desmontando isso com uma certa elegância, vamos dizer assim. E alguns outros, por quê? Já de antemão, aviso, né, adianto vocês, para quem ainda não leu, para quem leu, vocês podem também compartilhar, né, as suas experiências, suas opiniões, né, sobre a leitura aqui nos comentários. O Andar do Bêbado não é uma leitura romântica no sentido de motivacional, sabe? Não tem essa pegada neste sentido, bem pelo contrário. Como eu disse, ela é uma leitura que mais provocativa, né? Ela desmonta muitas questões que até então a gente vinha tendo como uma certeza, vamos assim dizer, né? O ponto central do livro, ele é simples e desconfortável, né? O acaso tem mais influência na nossa vida do que nós possamos imaginar. E assim, mesmo assim, a gente acaba insistindo em criar explicações bonitas, coerentes, convincentes. No decorrer da leitura, ele vem trazendo esses desdobramentos, né, de algumas frases, por exemplo, também que eu vou compartilhar aqui com vocês das minhas anotações, mas aí, mais à frente, a gente vai explicando, né, compartilhando. Bom, como eu disse, ele não é um livro, uma leitura, assim, de motivacional, né, mas no início, é uma leitura que ela flui com maior facilidade, ao meu ver, né? Depois, ela começa a ficar um pouco, talvez, mais maçante em alguns aspectos. Por quê? Eu vou me defender na tal história de que eu sou de humanas, né? Então, assim, como ele começa trazendo bastante probabilidades, pesquisas e afins, tem algumas partes que acaba trazendo bastante números, né? Então, assim, probabilidades, né? Então, tem até algumas partes, assim, que tem tabelas, né? Enfim. E aí, talvez, para quem não goste tanto, pode se tornar uma leitura um pouco mais maçante num decorrer, né, num determinado tempo. Porém, assim, depois, né? Você vai lendo, né? Assim, o livro é tão interessante que tu começa a ler e aí volta para aquela sensação inicial de uma leitura que flui, sabe? Que começa, torna-se agradável. Mesmo que ele não seja esse livro, né? Eu acho que nem falei o nome do autor, né? O Leonard Mlodinow. Com certeza não é correta a pronúncia do sobrenome dele, mas enfim, é o Leonard, o autor deste livro. Inclusive, foi um best-seller, né? Do New York Times. É uma leitura, assim, cativante, super vale a pena. Eu já li várias vezes, assim, porque realmente ele é um livro que te desconcerta em algumas partes, te desmonta em outras partes. Ele realmente provoca, sabe? Faz com que nós possamos questionar muitas questões que nos acontecem. Quando que a gente, né, pensa sobre o gostar, né, de acreditar que as nossas escolhas, né, conscientes explicam os nossos resultados, né, o livro mostra, por exemplo, que sucesso, fracasso, encontro, perdas não são necessariamente consequências de mérito, intenção e planejamento. Isso aqui também eu vou apresentar para vocês. E ele traz, né, que existe essa variável silenciosa operando o tempo todo, que seria o que? A aleatoriedade. O que quer dizer?
que o nosso cérebro, ele é uma máquina de procurar padrões, né? Então, por exemplo, o lado esquerdo do nosso cérebro, ele busca os padrões, e o lado direito seria mais a nossa parte instintiva, né? E aí ele vem discorrendo, apresentando inclusive em várias pesquisas e experimentos que foram feitos, como nem sempre a conta seria 2 mais 2, 4. De modo resumido, assim, em outras palavras, para explicar para vocês, tá? E isso tudo a gente vai falar aqui, tá? Não sei quanto tempo vai dar de vídeo, mas eu espero que faça sentido, que vocês gostem e que vocês também possam compreender essa leitura, que para mim foi, assim, uma das leituras que eu fiz nos últimos meses que mais me chamou a atenção. E como ele traz bastante exemplos, né? Não somente de pesquisa, de experimento, ele traz questões pessoais, que ele compartilha também conosco, né, no livro. Então, assim, é muito tranquilo de nós lermos e conseguirmos pegar situações, né, exemplos do que ele traz e colocar, né, em outras questões da nossa vida, do nosso dia a dia, né. Então, a primeiro momento, assim, já antecipo para vocês que esse, sendo um dos objetivos do escritor, ele, com certeza, ao meu ver, ele conseguiu, assim, atingir o seu objetivo. Eu também quero compartilhar com vocês uma questão que eu acredito que seja interessante. Claro, aí a gente poderíamos, né, abrir uma margem de diálogo para várias questões, mas, assim, me parece que quando nós temos o escritor trazendo narrativas pessoais, parece que isso também aproxima mais, né? Nós que estamos lendo o livro, aproxima do leitor, do escritor, do autor. E isso é algo que ele traz aqui, como eu disse para vocês. Outra questão também, assim, que me faz indicar, né, o livro, é porque o vocabulário dele é um vocabulário de fácil entendimento, né, assim, minimamente fácil de entender, né? A gente consegue tranquilamente consegue absorver, assim, até numa certa entrelinha o que ele quer dizer com algumas questões que ele aborda. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui o primeiro capítulo já, quando ele diz, o título é Olhando pela Lente da Aleatoriedade. Diz o seguinte: o Leonard, né, conversando com seu pai. Lembro-me de quando o adolescente vira as chamas amarelas das velas do sabá dançando aleatoriamente sobre os cilindros brancos de parafina que as alimentavam. Eu era jovem demais para enxergar algum romantismo na luz de velas, mas ainda assim ela me parecia mágica, em virtude das imagens tremulantes criadas pelo fogo. Moviam-se e transformavam, cresciam e desvaneciam sem nenhuma aparente causa ou propósito. Certamente eu acreditava, devia haver algum motivo razoável para o comportamento da chama, algum padrão que os cientistas pudessem prever e explicar com suas equações matemáticas. Aí o pai dele disse: a vida não é assim. Às vezes ocorrem coisas que não podem ser previstas. Aí o pai dele contou, né, para o Leonard que no campo de concentração nazista em que ele ficou preso, já quase morrendo de fome, ele acabou roubando o pão da padaria. O padeiro, então, fez com que a Gestapo reunisse todos os que poderiam ter cometido o crime e alinhasse os suspeitos. E aí o padeiro disse: quem roubou o pão? Perguntou, né? E como ninguém respondeu, o padeiro disse aos guardas que fuzilassem todos os suspeitos, um a um, até que estivessem todos mortos ou alguém confessasse, né, o crime. Então, o pai do Leonard deu um passo à frente para poupar os outros. E aí ele diz: ele não tentou se pintar em tons heróicos, disse-me apenas que fez aquilo porque, de qualquer maneira, já esperava ser fuzilado. Em vez de mandar fuzilá-lo, o que aconteceu? O padeiro acabou convidando o pai do Leonard para trabalhar como assistente na padaria, ou seja, algo totalmente inusitado, né? Quase que inimaginável de acontecer. Aí o pai dele disse, né, um lance de sorte, entre aspas. Não teve nada a ver com você, mas se o desfecho fosse diferente, você nunca teria nascido.
o pai do Leonardo falou para ele, né? E aí, nesse momento, o Leonardo se dá por conta, né? Se dá conta de que aí é onde que entra a frase que eu comentei antes. Ele diz o seguinte: nesse momento me dei conta de que devo agradecer a Hitler pela minha existência, pois os alemães haviam matado a mulher do meu pai e seus 2 filhos pequenos, apagando assim a vida anterior. Dessa forma, se não fosse pela guerra, meu pai nunca teria emigrado para Nova York, nunca teria conhecido minha mãe, também refugiada, e nunca teria gerado a mim e aos meus 2 irmãos. Ou seja, né? De alguma forma, né, a gente pode pensar aqui na questão de destino, na questão de que, né, qualquer coisa possível, mas dentro do olhar do Leonardo, né, inclusive agregando ao que ele quer trazer e compartilhar sobre a existência do acaso, da aleatoriedade, eu entendi que faz muito sentido, assim, ele ter pensado dessa forma, né. E aí, como eu disse para vocês, o pai dele raramente, né, falava sobre guerras e tal. E aí o pai dele disse para ele a seguinte frase: a guerra é uma circunstância extrema, mas o papel do acaso em nossas vidas não é a exclusividade dos extremos. Aí aqui ele finaliza o olhar dele para as chamas da vela, né, que eu comecei a ler antes. Ele diz o seguinte, o Leonardo: o desenho de nossas vidas, como a chama da vela, é continuamente conduzido em novas direções por diversos eventos aleatórios que, juntamente com nossas reações a eles, determinam o nosso destino. Como resultado, a vida é ao mesmo tempo difícil de prever e difícil de interpretar. Então achei muito bonito, sabe? Ele fazer essa comparação, né? Ou, enfim, trazer essa analogia, né? Achei bem interessante e também fiquei imaginando, sabe, o diálogo dele com o pai dele, principalmente assim nesses assuntos tão fortes, né, do que o pai dele viveu com a questão do campo de concentração e essa questão também dele sempre meio que fazer um fechamento, né, dos diálogos com uma espécie de lição de vida, né, ou lição para a vida, me parece também muito bonito, dá uma sensação de que eles tinham uma relação, né? Eles possuem uma relação, enfim, bastante próxima e de amizade também, né? Além dessa questão de ser filho, né? Pai e filho e tal. Então, acho que isso deixa a leitura até mais bonita também, né? Pois bem, voltando aqui aos assuntos, né? Sobre os meus tópicos para a gente poder seguir. O que acontece? Quando que o nosso cérebro, né, que ele acaba buscando padrões, né, o que acontece nesse sentido que ele nos apresenta na leitura como, a partir do momento que nós sempre buscamos um determinado padrão, quer dizer que também podemos ter um problema, né? Por quê? Às vezes nós encontramos padrões até onde eles nem existem. Isso é muito claro, assim, durante a leitura, né? Ou seja, isso explica, né, desde superstições até julgamentos equivocados sobre pessoas. Às vezes, a gente acha que entendeu alguém, só que talvez só tenha conectado pontos aleatórios, né? Então, se você não considera o acaso, você superinterpreta. E quando você superinterpreta, você distorce. E isso vale para as relações, para as decisões, para várias áreas da nossa vida, né? Então, o que o livro está dizendo? Que não é que nada importa ou que tudo é sorte, né? Mas ele impõe um limite, que nem tudo é controlável, ou seja, aquela sensação que nós temos de que controlamos a nossa vida, tudo que nos acontece. E pior, né, temos a sensação de que controlamos tudo sobre nós, sobre o mundo e sobre os outros. Então, ele traz essa questão assim muito, ele desmonta essa ideia, né? Ou seja, nem tudo é controlável, nem tudo é previsível e nem tudo tem uma explicação coerente. E talvez a maturidade emocional neste sentido, né, seria então nós passar a sustentar essa questão, né? Buscar entender, né, que de alguma forma, não, a gente não tem controle de tudo, né? Talvez, obviamente, nem tudo é previsível e talvez nem tudo tenha uma explicação.
E aí ele traz outras questões, que aí eu vou comentar nas minhas palavras, mas no texto é muito claro isso também. É como se fosse assim, que nós temos uma ideia sempre de algo, mas posterior ao ocorrido. Aí, sabe aqueles exemplos assim, se você fala para alguém, olha, não faça isso, porque se tu fizer dessa forma, tu vai te machucar. Aí a pessoa vai e faz, e aí dá errado e ela se machuca, aí tu fala, eu te falei que tu ia se machucar, né? Só que, e se ela fizesse e não acontecesse nada, talvez o assunto pararia por aí? Ou talvez nós iríamos falar, dessa vez tu teve sorte que não aconteceu nada, mas vai, tenta de novo pra te ver. Cedo ou tarde tu vai te machucar fazendo isso, como se fosse, né, neste sentido. E aí, trazendo para um viés assim, talvez de nossas questões, né, do dia a dia, um exemplo assim mais costumeiro, o que eu entendi é que no final das contas nós sempre buscamos um porquê de tudo, né? Então a gente precisa sempre entender o porquê das coisas, entender o porquê aquilo aconteceu ou entender por que não aconteceu. Mas aí é como se fosse que, diante da necessidade que nós temos de sempre buscar uma explicação, buscar um porquê, buscar uma resposta de tudo, isso também muitas vezes nos traz frustrações, tristezas e decepções que até seriam desnecessárias, né? Nós conseguiríamos evitá-las, nós poderíamos evitar essas frustrações se nós levássemos a vida de um modo diferente. Por exemplo, se você conheceu uma pessoa hoje, né? Vamos dizer assim, ontem, né? Ontem à noite você saiu com uma pessoa. Ok. Hoje, se você sentiu saudade, quer mandar uma mensagem, não sei o que geralmente o nosso cérebro, né, vai construindo uma ideia de que, olha, mas se eu mandar mensagem, vai que a pessoa pense tal coisa. Mas aí se eu não mandar mensagem, vai que ela pensa tal outra coisa, né? Ou seja, de alguma forma, é como se buscar explicações para tudo também fosse uma possibilidade de nos paralisar, sabe? Então, é como se ele dissesse assim, obviamente, né, nas palavras que ele escreve, né, mas traduzindo assim para algo mais simples, para a gente poder conversar sobre isso e a gente poder entender também o que eu entendi. É como se fosse ele estar dizendo assim, gente, se ontem da noite tu saiu com alguém e hoje tu sentiu saudade, às vezes assim é só o fato de você mandar uma mensagem dizendo, olha, a noite foi incrível, já estou com saudades. Mas e conseguir fazer isso sem criar uma expectativa ou sem criar porquês, né? Essa é uma atitude muito difícil pra gente. Então, que aí é onde ele traz, né, os aspectos do nosso cérebro, que ele busca um padrão, que eles buscam um porquê das coisas. Ou seja, como é difícil a gente conseguir entender que tem coisas que é só até aqui, sabe? Não é necessário antes, depois, o porquê, tipo, ou seja, é só até aqui. Como se fosse assim, ser tão puro o aspecto do que eu estou sentindo de saudade, que eu só desejo que a pessoa saiba que eu estou com saudade, sem que necessariamente eu espere um retorno dela sobre aquilo, ou que se ela me der um retorno, e se o retorno não for exatamente como eu esperava, eu irei me frustrar. Ou se o retorno for exatamente como eu esperava, é porque significa tal coisa. Ou seja, ele convida também para que a gente possa entender que, às vezes, até ele traz um dos textos aqui, né, um outro exemplo, mas dá pra gente colocar também, neste caso de mandar ou não uma mensagem para alguém que a gente conheceu, enfim, saiu na noite anterior, ele diz o seguinte, às vezes você não passa em um teste de trabalho porque tu não é boa o suficiente, é porque aquela vaga foi para outra pessoa, ou seja, essa vaga não veio para ti, você não foi aceita para essa vaga, mas isso não quer dizer necessariamente que isso é porque você não é qualificado o suficiente, ou porque tu fez alguma coisa de errado, ou porque as pessoas não foram com a tua cara. Às vezes, simplesmente, aquela vaga de emprego não foi preenchida por você, porque foi preenchida por outra pessoa. Ou seja, mais ou menos assim, é meio que simples, até um pouco óbvio, né? Mas assim, na prática, esse óbvio não é tão simples,
né? E esse simples não é tão óbvio, porque a gente geralmente tem uma tendência a fazer diferente, né? Ou seja, se nós não formos classificados para uma vaga que tanto queremos, deve ser que eu falei alguma coisa de errado, ou a entrevista, ou o RH, né, quem estava me entrevistando não foi com a minha cara, ou será que é porque eu não tenho aquele curso, ou será que eu não tenho aquela tal experiência, se é porque... Ou seja, a gente vai buscando uma justificativa, né? Seja para nos confortar, seja para nos confrontar, muitas vezes, né? Por qualquer motivo, a gente busca uma explicação. E ele diz que, cara, às vezes não significa nada, simplesmente só até aqui. Ou seja, se você saiu na noite anterior com alguém e hoje tu tá sentindo saudade dessa pessoa, poxa, manda uma mensagem, diga estou com saudades, ponto. É só até aqui, né? Se a pessoa responder ok, se a pessoa não responder também tá ok. Ou seja, é como se fosse, aí trazendo quase que uma romantização, né? É como se fosse, respeite o que tu tá sentindo. Ou seja, né? Trazer uma parte mais romântica, né? No sentido das falas romantizadas que vemos pela internet. Ou seja, sobre isso, né? Tá tudo bem, né? É só até aqui, independente do que a pessoa vai pensar, né? Mas aí como que a gente faz na prática? Mas se eu mandar mensagem, você não vai pensar em tal coisa, né? Mas se eu escrever isso, ou seja, a gente tá... tem coisa que a gente tá pensando demais, tem coisa que a gente tá enfeitando demais, e às vezes é um negócio muito simples, né? É só até aqui. Aí também ele tem aqui um outro exemplo que eu vou compartilhar com vocês, que vem de encontro a essas questões também de nós buscarmos um certo padrão, um porquê das coisas, né? Na página 116, ele diz o seguinte: é um erro comum. Digamos, prestem bem atenção para ver se... Olha, faz muito sentido como que nós formulamos, assim, os nossos... Como que vai se dando os padrões, né? Daquilo que nos acontece. Digamos que meu chefe está levando mais tempo que o habitual para responder a meus e-mails. Muitas pessoas veriam isso como um sinal de que minha reputação na empresa está caindo, porque se minha reputação estiver caindo, há uma grande chance de que meu chefe passe a demorar mais a responder meus e-mails. Porém, meu chefe pode estar levando mais tempo para responder por estar excepcionalmente ocupado, ou porque a mãe dele está doente. E assim, a chance de que minha reputação esteja caindo, se ele estiver levando mais tempo para responder, é muito mais baixa que a chance de que ele responda mais devagar se a minha reputação estiver caindo. A força de muitas teorias conspiratórias depende da incompreensão dessa lógica, ou seja, depende da confusão entre a probabilidade de que uma série de eventos ocorra se forem o produto de uma grande conspiração e a probabilidade de que exista uma grande conspiração se ocorrer uma série de eventos. Então, ou seja, olha como que a gente vai trazendo essas construções, sabe? É basicamente, se a pessoa não me respondeu, eu vejo que a pessoa está online, né? Está online. Mas por que ela não está me respondendo na hora? Ou seja, dependendo da circunstância, mas será que eu fiz alguma coisa? Será que essa pessoa está chateada comigo, né? Ou será que isso quer dizer o quê, né? Que sinal, o que isso significa? E aí, às vezes, a gente vai tentando adivinhar também muitas coisas, né? Como eu já tinha mencionado, a gente vai criando, né, uma previsibilidade, vamos criando uma explicação coerente para finalizar com alguma coisa minimamente plausível ou convincente. E me parece que também nesse meio tempo, nesse caminhar também podemos encontrar certos sofrimentos, justamente por termos essa busca, essa necessidade de buscar esses padrões, né? Outra questão aqui também que ele traz no livro, né? Que eu já comentei que nós não precisamos inventar sentido para tudo que vivemos. O cérebro não suporta o aleatório. Ele organiza, mesmo quando não deveria. O fato de existir acaso não elimina a responsabilidade, né? Existe uma necessidade ali de um equilíbrio, né, que eu comentei antes. Nem tudo tem controle, né, mas também nem tudo é acaso. Ou seja, nós queremos entender tudo, mas entender tudo é uma forma sofisticada de não suportar o real. E o real, inclusive, né, inclui o acaso. E aí, antes de continuar aqui com as minhas anotações, eu gostaria de ler para vocês um outro trechinho que eu achei bastante interessante também. Olha só que interessante isso que ele
apresenta na página 202. O viés da confirmação tem muitas consequências desagradáveis no mundo real. Olha só, prestem atenção nisso, gente. Quando um professor acredita inicialmente que um de seus alunos é mais inteligente que outro, ele se concentra seletivamente em indícios que tendam a confirmar essa hipótese. Quando um empregador entrevista um candidato ao emprego, sua tendência é formar uma rápida primeira impressão do sujeito e passar o resto da entrevista buscando informações que o corroboram. Quando um profissional da área clínica é informado previamente que o paciente a ser entrevistado é combativo, ele tende a concluir que o paciente é combativo, mesmo que não seja mais combativo que a média das pessoas. E quando as pessoas interpretam o comportamento de alguém que seja membro de uma minoria étnica, tendem a interpretá-lo no contexto de estereótipos pré-concebidos. Aí, a evolução do cérebro humano o tornou muito eficiente no reconhecimento de padrões. Porém, como nos mostra o viés da confirmação, estamos mais concentrados em encontrar a confirmação e confirmar padrões que em minimizar nossas conclusões falsas. Ainda assim, não precisamos ficar pessimistas, pois temos a capacidade de superar nossos preconceitos. Um primeiro passo é a simples percepção de que os eventos aleatórios também produzem padrões. Outro é aprendermos a questionar nossas percepções e teorias. Por fim, temos que aprender a gastar tanto tempo em busca de provas de que estamos errados, quanto de razões que demonstrem que estamos certos. Eu achei isso aqui sensacional. Sensacional. Nós temos então essa ideia, né, de que nós organizamos quase tudo na nossa vida. A de que pessoas, por exemplo, bem-sucedidas, chegaram lá porque são melhores. E as pessoas que fracassaram é porque fizeram algo errado. Só que olha só que interessante. O problema é que essa ideia é, em grande parte, uma simplificação conveniente. E aí o livro, né, trabalha algo muito específico, como eu já mencionei de alguma forma anteriormente para vocês. Ele diz o seguinte: existe, né, em ambientes de variabilidade, o resultado não reflete só na competência. Ele reflete na mistura de habilidade, contexto e acaso. E quanto maior o papel do acaso, menos confiável é o resultado como medida de mérito. Aí, uma possibilidade para a gente pensar, um exemplo, né? Imagine um grupo de profissionais com níveis próximos de competência. Alguns vão se destacar muito, outros vão ficar na média. Agora, veja bem. Essa diferença é toda, ou seria toda explicada por habilidade? No livro ele diz que não. Por quê? O sucesso tende a parecer lógico depois que acontece. Ou seja, mas isso não significa que ele era previsível antes de acontecer. Isso não quer dizer que competência também não importa. Quer dizer que ela não explica tudo. E muitas vezes não explica nem a maior parte. E aí ele diz, em outras palavras, mas é como se dissesse: nós, humanos, temos um problema sério. Nós não conseguimos aceitar bem o tal do aleatório, né? E aí o que a gente faz com isso? Nós acabamos, então, né, construindo, como eu disse antes, histórias coerentes, né? Só que depois que o resultado aconteceu, como eu mencionei lá atrás para vocês, né? É como se fosse assim, se nós formos olhar as pessoas bem-sucedidas, é como se nós já tivéssemos uma certa resposta. Olha, elas conseguiram atingir o sucesso porque sempre foram disciplinadas, organizadas, focadas, como se fosse, lembra aquela 2 mais 2, né? Que aqui, neste caso, não necessariamente será o 4, em outras palavras. É basicamente assim. Quando a gente vê uma pessoa fracassada, é como se nós já atrelássemos, né? Ou seja, lembra dos porquês? Sempre tendo um porquê, depois de tudo? Ou seja, se o resultado daquela pessoa for um fracasso, é como se nós disséssemos, mas ela teve esse resultado porque faltou um pouco de foco, né? Se ela fosse um pouquinho mais disciplinada, ou se ela quisesse realmente, de fato, né, conseguir vencer aquilo, mas talvez faltou alguma coisa. Talvez ela não foi tão focada, disciplinada, ou seja, a gente já traz uma narrativa baseada no resultado daquela pessoa, né? Só que aí,
né, é como se fosse, ficaria confortável, né, se conseguisse, se isso fosse de fato uma coisa impossível de modificar, né, ou seja, se a pessoa venceu, é por conta disso, daquele outro. Se a pessoa fracassou, é por conta disso, daquele outro. Se fosse exatamente essa matemática, né, essa equação, é como se nós organizássemos o mundo também moralmente, né? Só que intelectualmente frágil. O que isso quer dizer, né? Que nós, ou seja, você não está analisando o que exatamente aconteceu. Nós estamos, talvez, não analisando o que aconteceu, mas como se fosse justificando o resultado que aconteceu. É como se, né, o resultado fosse a pessoa ter vencido, ou o resultado fosse a pessoa ter fracassado, e nós estamos falando algo sobre aquele resultado, e não fazendo uma análise do que aconteceu. Isso é bem interessante pensar, sabe? Porque o que acontece? O sucesso, ele pode nos enganar tanto quanto o fracasso, né? Se nós acreditamos que tudo depende de nós vamos nos culpar muitas vezes além do necessário. Só que se nós acreditamos que nada depende de nós, como eu mencionei também antes, tem coisas que podem acabar nos paralisando, né? E um dos, vou dizer problema, né, que talvez poderia ter outra palavra neste momento, mas é como se ele dissesse assim, olha, o problema não é o acaso existir, né? O problema é a nossa necessidade de transformar tudo em explicação. E aí, diante disso, ele também traz assim, independente do que aconteça, tem coisas que simplesmente vão acontecer com você querendo ou não, né? Ou seja, ok, existe sim sucesso a partir de uma habilidade, a partir de, né, tal coisa, mas assim, às vezes a pessoa só tem um lance de sorte, né? Como diz o pai dele lá atrás, né, no início do nosso vídeo, da história lá que aconteceu do roubo do pão, né? E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês outra questão, assim, que... outra parte, né, de texto que eu vou precisar ler, porque assim, eu não abro mão disso, porque esse experimento aqui foi absurdamente assustador quando eu li, e eu acredito que vocês também podem achar o experimento, assim, muito interessante, para depois a gente continuar o assunto, né, sobre como às vezes a gente padroniza demais, ou justifica demais, ou busca porquês demais, e aí às vezes a gente não vê aquilo que está aqui na frente, sabe? E quantos equívocos podem acontecer justamente por esse comportamento, né, que nós temos, né, de buscar padrões. Vejam bem o que ele diz aqui na página 225. Deixamos de perceber os efeitos da aleatoriedade na vida porque, quando avaliamos o mundo, tendemos a ver exatamente o que esperamos ver. Gente, é assim, né? Olha que... muito interessante. Definimos efetivamente o grau de talento de uma pessoa em função de seu grau de sucesso, e então reforçamos esse sentimento de causalidade mencionando a correlação. É por isso que, embora às vezes haja poucas diferenças de habilidade entre uma pessoa extremamente bem-sucedida e outra não tanto, geralmente há uma grande diferença no modo como são vistos pelos demais. Aí ele fala o seguinte: a força das expectativas foi demonstrada incisivamente por um experimento ousado, realizado há alguns anos pelo psicólogo David Rosen. Gente, prestem atenção neste experimento. Que loucura. Nesse estudo, 8 pseudopacientes, tá? Marcaram consultas em diversos hospitais e então se apresentaram ao setor de internações, queixando-se de que ouviam vozes estranhas. Eles formavam um grupo variado. Eram 3 psicólogos, um psiquiatra, um pediatra, um estudante, um pintor e uma dona de casa. Vejam bem, todos eles relataram um único sintoma em comum, né? Todos tinham o mesmo sintoma. O que era? Apresentavam, né, essa questão de ouvir vozes, né? Porém,
Eles apresentaram, né, os nomes falsos, né, e profissões, obviamente, porque senão não faria sentido o experimento, né? E também, só que aí o que acontece? Eles relataram esse único sintoma, apresentaram, né, os nomes e profissões falsas, mas descreveram o resto de suas vidas com plena sinceridade. Confiantes no funcionamento do sistema de saúde mental, alguns dos participantes disseram temer que sua evidente sanidade fosse imediatamente detectada, o que lhes custaria um grande embaraço. Mas eles não tinham por que se preocupar. Todos, exceto um, foram internados com diagnóstico de esquizofrenia. O paciente restante foi internado com diagnóstico de psicose maníaca depressiva. Gente, olhem isso. Meu Deus. Depois de internados, todos pararam de simular os sintomas anormais e disseram que as vozes haviam desaparecido. A seguir, como previamente instruídos pelo psicólogo, né, no experimento, esperaram até que a equipe percebesse que não eram realmente loucos. Nenhum membro da equipe notou o fato. Em vez disso, a equipe hospitalar interpretou o comportamento dos pseudopacientes sob o prisma de insanidade. Quando um paciente foi... Gente, olha isso aqui. Ouçam isso. Quando uma paciente foi vista escrevendo em seu diário, uma enfermeira escreveu no prontuário que a paciente apresenta comportamento de escrita, identificando o ato de escrever como um sinal de doença mental. Quando outro paciente se exarpou ao ser maltratado por um profissional, também se presumiu que o comportamento fizesse parte da patologia. Até mesmo o ato de chegar à lanchonete antes do horário do almoço foi visto como um sintoma de insanidade. Outros pacientes, não tão impressionados com os diagnósticos médicos formais, desafiavam regularmente os pseudopacientes com comentários do tipo: "Você não é louco, você é jornalista, está preparando uma matéria sobre o hospital." Gente, olhem isso. Os pacientes, né, diziam isso para os pseudopacientes. Os médicos, no entanto, escreviam anotações como: paciente masculino de 39 anos manifesta longa história de ambivalência nos relacionamentos próximos, iniciada no começo da infância, relação cálida com a mãe tornada mais distante durante a adolescência, relação distante com o pai descrita como muito intensa. A boa notícia é que, apesar dos suspeitos hábitos de escrever e chegar cedo para o almoço, os médicos consideraram que os pseudopacientes não representavam um perigo para si e para os outros, dando-lhes alta após uma internação média de 19 dias. Os hospitais não chegaram a detectar o ardil e, quando informados do que ocorrera, negaram a possibilidade de que algo assim pudesse acontecer. É fácil sermos vítimas das expectativas e é também fácil explorá-las diante dos outros. É por isso que iniciantes... Gente, olha isso. É por isso que atores iniciantes de Hollywood se esforçam para passar a impressão de que já têm experiência. Médicos usam jalecos brancos e penduram todo tipo de certificados e títulos nas paredes do consultório. Vendedores de carros usados preferem reparar arranhões no capô a gastar dinheiro consertando o motor. E professores, em média, dão notas maiores para um trabalho entregue por um aluno excelente que para um trabalho idêntico entregue por um aluno fraco. Os publicitários também sabem disso e suas propagandas têm o objetivo de criar e depois explorar as nossas expectativas. Uma área na qual essa estratégia foi utilizada com muita eficácia é o mercado da vodka. Gente, aí assim, de forma resumida, né? Eu vou falar só mais esse experimento, vou ler para vocês só mais esse experimento que eu achei também muito interessante. Veja bem, essa bebida neutra, destilada, segundo a definição do governo dos Estados Unidos, de modo a não apresentar características, aroma, sabor ou cor distintivos. Assim, a maior parte das vodkas americanas não se origina das fazendas de homens apaixonados com camisa de flanela, como os que produzem os vinhos, e sim de corporações gigantescas, como o fornecedor de insumos agroquímicos Archer.
E o trabalho do destilador de vodka não consiste em cultivar um processo de envelhecimento que gere um sabor cheio de nuances sofisticadas, e sim pegar o destilado com 95% de álcool, trazido pelo fornecedor, acrescentar água e subtrair o máximo possível do sabor. No entanto, por meio de enormes campanhas destinadas a formar a imagem das marcas, os produtores de vodka conseguiram criar grandes expectativas de diferença. Por isso, as pessoas acreditam que essa bebida, que por sua própria definição carece de características distintivas, apresenta de fato grandes variações de uma marca para outra. Mais do que isso, estão dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro com base nessas diferenças. Antes que alguém me considere um bruto sem paladar, quero ressaltar que existe uma maneira de testar seus disparates, diz o autor. Podemos alinhar uma série de vodkas e uma série de conhecedores e realizar uma degustação cega. Só que, de fato, foi o que exatamente o New York Times fez. Uma vez desprovidos de rótulos, vodkas pomposas não se saíram tão bem quando comparadas com a opinião popular. Os resultados pareceram realmente aleatórios. Além disso, prestem atenção. Além disso, das 21 vodkas testadas, a que se saiu melhor foi a marca mais barata encontrada em todos os bares, a Smirnoff. O modo como enxergamos o mundo seria muito diferente se todos os nossos julgamentos pudessem ser isolados da expectativa e baseados apenas em informações relevantes. Gente, olha só, é fácil enxergarmos grandes habilidades, é fácil enxergarmos grandes qualidades em livros campeões de venda, ou vermos certas carências em manuscritos não publicados, vodkas inexpressivas ou pessoas que ainda estão lutando pelo reconhecimento em qualquer área. É fácil acreditarmos que as ideias que funcionaram eram boas ideias, que os planos bem-sucedidos foram bem projetados e que as ideias e os planos que não se saíram bem foram mal concebidos. É fácil transformar os mais bem-sucedidos em heróis, olhando com desdém para o resto. Porém, a habilidade não garante conquistas, e as conquistas não são proporcionais à habilidade. Assim, é importante mantermos sempre em mente o outro termo da equação, o papel do acaso. Quando os mais bem-sucedidos em qualquer área são tratados como super-heróis, isso não chega a ser uma tragédia. Porém, quando desistimos de algum projeto por acreditarmos no julgamento dos outros ou do mercado, em vez de acreditarmos em nós mesmos, trata-se realmente de uma tragédia. Ou seja, neste livro, o autor diz: tratei de apresentar os conceitos básicos da aleatoriedade para ilustrar como se aplicam as questões humanas e tentei apresentar minha ideia de que seus efeitos passam amplamente despercebidos em nossa interpretação dos eventos, em nossas expectativas e decisões. O reconhecimento do papel onipresente da aleatoriedade em nossas vidas talvez venha como uma epifania. A verdadeira força da teoria dos processos aleatórios, no entanto, está no fato de que, uma vez compreendida sua natureza, podemos alterar o modo como percebemos os acontecimentos ao nosso redor. Então, ele diz que ele escreveu este livro com a crença de que podemos nos reorganizar, né, nosso pensamento quando defrontados com a incerteza. Podemos melhorar nossa capacidade de tomar decisões e domar alguns vieses que nos levam a maus julgamentos e escolhas ruins. Podemos tentar entender as qualidades de pessoas ou situações de maneira bastante independente dos resultados obtidos. E podemos aprender a julgar cada decisão com base no espectro de possíveis resultados que teria gerado, e não apenas no resultado particular que de fato ocorreu. Gente, de modo geral, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, né, deste livro, assim, que eu super indico para vocês. Se não está na sua lista ainda, seria uma boa ideia colocá-lo. O Andar do Bêbado, de Leonard Mlodinow. Certamente estou pronunciando o sobrenome errado mais uma vez, mas vocês entenderam, né? E espero que vocês tenham gostado. Assim, como eu disse pra vocês, é a minha primeira vez neste contexto. Eu ainda tô tentando me organizar, ver como é que vai funcionar isso. E claro, preciso da opinião de vocês, né, do que vocês podem estar contribuindo aqui para me ajudar e me dizer se vocês gostaram, não gostaram, que outros títulos talvez eu poderia estar também trazendo, compartilhando, batendo papo, né,
com vocês a respeito da leitura, do que eu entendi, de algumas partes talvez assim que eu vejo que seria mais relevante, né, de compartilhar também na íntegra, né. Enfim, eu espero sinceramente que vocês possam ter gostado deste momento que tivemos, e eu conto com vocês para que vocês possam deixar o like, né, a curtida, enfim, e também dar um oi aqui nos comentários e deixar a sua opinião. Por hoje é isso. Um beijo a todos e até breve. A leitura salva vidas.